Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quarta-feira a todos. Eu tô até agora tentando digerir o empate amargo de ontem, 2-2, Atlético Goianiense e Corinthians. A gente vai repercutir bastante ainda nesse empate. Tentar falar um pouquinho mais com a cabeça fria, mas sem a emoção do final do jogo. Conversar um pouquinho com vocês, o porquê de algumas atitudes de alguns jogadores, falar sobre o jogo que vai ter no domingo, um clássico, porque agora a gente tem que começar a pensar nesse clássico, que é o próximo jogo, falar sobre o CEO, que parece que o Augusto Melo foi atrás de um nome importantíssimo, que eu tô rezando para que dê certo, para fechar, é muito difícil, mas eu tô rezando para que dê certo. Tô aqui tomando meu café, na minha xícara, galera, dá uma olhada na xícara que eu ganhei. Olha que coisa mais linda, galera. Vai Timão, com um gavião aqui. Olha que coisa mais linda essa xícara. Tô tomando meu café aqui e fazendo um vídeo aqui pra falar com vocês sobre o nosso Coringão, galera. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar primeiro sobre o jogo de ontem, né, galera? Com a cabeça mais tranquila, a cabeça mais fria. Eu vi muita gente falando do péssimo jogo que o Corinthians fez, que é inadmissível empatar com o Atlético Goianiense, que é complicado. Só que, galera, hoje, nós, corintianos, a gente tem que cair na real. O Campeonato Brasileiro é contra esses times aí, infelizmente, galera. Não dá pra gente parar e começar a se iludir. Eu não quero vir aqui e falar mentiras pra vocês. E falar que esse time do Corinthians é páreo a páreo com o Flamengo, com o Palmeiras. Não é, galera, não é. O nosso Campeonato Brasileiro é contra esse time aí. Tem que vencer esses times. Ontem, as circunstâncias do jogo, como eu falei pra vocês, que tornou o empate amargo pro Corinthians. Um 2-0 pro Corinthians, fora de casa, com um jogador a menos. Tava sendo aquele contexto pra eu chegar aqui depois, gravar um vídeo com vocês emocionado. Falar, caramba, que garra! Depois de todo o cenário político desastroso do Corinthians, o Corinthians dentro de campo consegue fazer isso. Mas aí, por erros individuais, o Corinthians em si, ele fez o jogo que tinha que ser feito ontem, galera. Vocês acharam que o quê? Que o Corinthians ia entrar contra o Atlético Goianiense ontem, ia dominar o jogo, ia trabalhar a bola, ia fazer triangulação. Tava na cara que isso não ia acontecer, galera. O Corinthians não fez isso até agora. Tava na cara que isso não ia acontecer. E aí do Corinthians, pelo jogo em si, até os 2-0, tava jogando bem, galera. Se recuou, defendeu, jogou no contra-ataque, achou algumas bolas e tava 2-0 pro Corinthians. Só que aí por erros individuais, o Corinthians sofreu 2 gols, galera. Tudo bem, o Carlos Miguel fez uma partidaça, ajudou bastante, fez várias defesas, mas essa é a função do goleiro. É por isso que o corintiano torce pro Carlos Miguel ficar. Torce pra que ele dê entrevista e fala, eu quero ficar no Corinthians. Mas eu acho também que ele não vai ficar. Porque se fosse pra ele ficar, ele já tinha falado, já tinha se pronunciado. Falando, não, eu vou ficar no Corinthians e pronto, acabou. Mas como não falou, como foi omisso também, como todo mundo no Corinthians mais um omisso, o Carlos Miguel, ele vai sair do Corinthians. Então, galera, pelo andar da carruagem do jogo, eu acho que dá pra ter pontos positivos desse jogo. Uma defesa que se portou bem. Era óbvio que ia ser ataque contra defesa ali, que os caras iam vir pra cima de qualquer jeito. O que faltou um pouquinho de inteligência do Corinthians é tentar segurar um pouco mais a bola lá na frente. E o que matou também o time do Corinthians foi, logo que fez o segundo gol, pra dar tranquilidade, logo na sequência toma o primeiro gol do Atlético Goianiense. Uma falha. Na minha opinião, eu vi gente falando que não foi falha do Kaká. Na minha opinião, foi muita falha do Kaká. Ele sobe todo torto pra tentar tirar a bola. Todo torto. Ali não era pra ele cabecear aquela bola. Todo torto. Ele cabeceou assim, ó. A bola. Tava na cara que ia dar uma merda ali. E eu tô falando de um cara que fez um partidaço. O Kaká, tirando esse lance, ele fez um partidaço. Ele deu o lançamento pro primeiro gol do Yuri Alberto. Ele fez uma partida muito boa. Só que com erros individuais acabou prejudicando o Corinthians. Esse primeiro gol aí deu ânimo. Muito ânimo pro Atlético Goianiense. Porque se o Corinthians faz o segundo gol ali com o Yuri Alberto e tem pelo menos uns 10 minutos segurando a pressão dos caras, os caras não iam começar a aguentar também, ia baixar um pouco e o Corinthians ia conseguir controlar o jogo. É tudo sim, né, galera? É muito complicado isso também, né? Depois que acontece todas as coisas, né?
E no final do jogo, o castigo do Corinthians, com a burrada, na minha opinião, foi uma burrada do senhor Hugo. Uma bola que ia sair para escanteio, ele se mata para tirar para escanteio, mas quando você se matar para tirar uma bola que vai sair para escanteio, você tem que se matar ou para chutar para frente, pro ataque, ou para chutar para lateral, Hugo. Não tenta se matar para dar um toquinho na bola e dar no pé do adversário, cara. Mas uma falta de inteligência, um lance desse, que me deixa muito preocupado. Individualmente, o Corinthians fez um bom jogo. Perdão. Coletivamente, o Corinthians fez um bom jogo dentro da turbulência que está acontecendo no Corinthians, em todos os aspectos. Só que individual, tivemos essas falhas, né, galera? E pagamos. Pagamos um jogo que dava para ter somado os 3 pontos, dava para ter trazido os 3 pontos, o Corinthians traz 1 ponto. Eu acho que essa rodada ainda, que vai terminar na quinta-feira amanhã, eu acho que o Corinthians ainda vai conseguir, dependendo dos resultados. Acho que tem 2 jogos. Dependendo desses resultados de Criciúma e Cuiabá, o Corinthians vai ver se ele vai entrar na zona de rebaixamento ou não. Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians consegue terminar fora da zona de rebaixamento, mas muito próximo também. Muito pouco a se pensar de Corinthians, né, galera? E no domingo a gente tem um clássico. Pegar um rival que tá vindo numa ascensão, tá vindo bem, que trocou o treinador e deu certo. Então, galera, é torcer fora os jogadores que não vão poder atuar, né? O Gustavo Henrique, pela burrada que ele fez também. Eu acho que, eu acabei não falando, mas eu acho que o erro individual que sacramentou a merda do jogo de ontem do Corinthians, merda assim, de ficar só se defendendo, foi do senhor Gustavo Henrique, né? Que prejudicou muito o Corinthians ontem. Mas muito com a expulsão. Uma expulsão infantil, uma expulsão burra. E eu falei no meu... É que tem gente que não presta atenção no que eu falo, né, galera? Eu leio os comentários das pessoas. A pessoa, ela assistiu meu vídeo ontem e criticou, falando que... Ah, mas você falou que não era pra ser expulso. Eu falei que foi um erro idiota do Gustavo Henrique, que era pra ter sido expulso. Mas se fosse outros times, não seriam expulsos. É isso que eu quis dizer. Porque tem poder de bastidor. O Corinthians não tem poder de bastidor nenhum. E ainda mais, galera, mudando um pouquinho do contexto do jogo, falando um pouquinho da entrevista coletiva do Antônio Oliveira, essa cutucada que ele deu na CBF aí pode prejudicar e prejudicar muito o Corinthians, viu, galera? Mas prejudicar muito. Porque, não sei se vocês assistiram a coletiva dele, ele tá certo. O Antônio Oliveira tá super certo, viu, galera? Que o Corinthians cedeu o Breno Bidon e o Wesley pra seleção sub-20. E ontem a gente viu o reflexo, né? Eles não conseguiam andar em campo. Tudo bem, é jogador jovem. Eu acho que não era pra ter um desempenho tão abaixo. Por eles terem ido pra seleção sub-20 e voltado. E aí o Antônio Oliveira criticou muito e falou que da próxima vez não vai liberar os jogadores. Se a seleção brasileira sub-20 convocar os jogadores, não vai liberar os jogadores. E eu acho que ele tá certíssimo. Só que, por outro lado, ele comprou uma briga com a CBF. Vocês podem ter certeza disso. E se esses caras gostam de prejudicar o Corinthians e estão prejudicando o Corinthians, eles vão prejudicar ainda mais. E queria falar também, que ontem eu acabei esquecendo, galera, do Pasto, que o Corinthians jogou ontem, né? Um estádio onde sempre teve um gramado bom, sempre teve um gramado bem cuidado. Parecia um pasto ontem. Cheio de areia. Os caras iam chutar a bola, só subia areia. Teve mais de 10 escorregão. Um campo horroroso. Uma piada. O Corinthians jogar num campo desse. O Corinthians joga na Neoquímica Arena, o melhor gramado do Brasil, pra jogar nessas porcaria aí, velho. É um lixo o gramado. Aquele gramado daquele estádio lá, ele está um lixo. Tem que ser fechado aquele estádio. Cheio de areia. Eu nunca vi. É futebol de areia que os jogadores estão fazendo agora? Ridículo, galera. Ridículo o campo dos caras. Bom, falando sobre outro assunto agora, mudando um pouquinho. Falando agora da parte política do Corinthians, né? A Ernest Young, que é uma consultoria do Corinthians, não uma auditoria, como foi falado, né? Mas o senhor Augusto Melo confundiu, como ele já confundiu muitas coisas, né? Falou que o Corinthians tem que contratar um CEO urgente. E eu acho muito válido isso e tem que contratar mesmo. Um CEO no Corinthians hoje, ele ia cuidar toda a parte de futebol. E a anta do Augusto Melo, que não sabe fazer porra nenhuma nessa parte do futebol, ia cuidar do clube. Seria perfeito contratar um cara. O nome desse cara é Marcelo Vaz.
se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, do Fortaleza. O cara que tá fazendo um trabalho incrível no Fortaleza. Um cara que mudou o Fortaleza de patamar. Tudo bem que os caras vieram, fizeram uma SAF, investiram uma grana, mas não interessa. Mudou o Fortaleza de patamar. Contratou um treinador que ninguém conhecia, jogadores que, relativamente, se você for ver o time do Fortaleza no papel, não é um time, nossa, que isso e aquilo, mas é um time que ano passado chegou numa final de Sul-Americana, esse ano tá bem, acabou de ser campeão da Copa Nordeste. Então, trabalho estruturado lá. Óbvio, é muito difícil tirar um cara desse, num clube que tá numa estrutura dessa, pra vir pra um Corinthians que tá nessa bagunça. Porém, imagina o desafio do cara. Imagina se esse cara vem pro Corinthians e muda o patamar do Corinthians, e muda a história do Corinthians. Os caras fazem uma estátua dele no Parque São Jorge. Óbvio, se ele tiver aval também do senhor Augusto Melo. Então, senhor Augusto Melo, feche essa contratação, vai atrás desse cara. Ele já falou, ele deu entrevista pro Nicola, falando que vai dar uma resposta pro Augusto Melo ainda. Falou que é bem complicado ele largar agora no meio da temporada o Fortaleza. Mas Augusto Melo faz de tudo pra trazer esse cara. De tudo. Esse cara tem que ser o CEO do Corinthians. Esse cara tem que mandar no departamento de futebol do Corinthians. E você, Augusto Melo, vai limpar a piscina, vai cortar grama, vai cuidar do clube. Cuida do clube do Corinthians. Faz isso daí. Vai lá no Parque São Jorge e cuida de lá. Vai regar planta, vai fazer essas coisas. E contrate um CEO pra trabalhar na parte do futebol do Corinthians. Seria perfeito isso. Perfeito. Então, é o mínimo que o torcedor corintiano tá te pedindo. Eu sei que é difícil, mas faz o possível pra trazer esse cara. O possível e o impossível. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho. Deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.